Existe um documento que quase todo adulto brasileiro tem dentro da sua carteira e ele não parece perigoso. Na verdade, ele parece apenas mais um papel burocrático que você renova de tempos em tempos sem pensar muito nas consequências disso. Mas para quem recebe benefício do INSS, esse documento pode transformar um problema sério na hora de você ter acesso àquilo que você tem direito. E a maioria das pessoas só descobre quando é tarde demais, quando esse problema já é praticamente não tem como voltar atrás, vamos dizer assim, tá? Ele é praticamente inevitável. Por que é inevitável? Vocês vão entender. Se você recebe algum benefício do INSS, auxílio-doença, benefício por incapacidade, né, que é temporário, ou o auxílio permanente, benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, ou qualquer outro pagamento do INSS com vínculo no INSS, seja relacionado a um problema de saúde ou limitações para trabalhar. Preste muita atenção, porque o que eu vou revelar aqui para vocês hoje, o que eu vou contar agora, é uma informação importantíssima que você precisa receber nesse momento. É uma das mais importantes que você vai ver nesse canal. Então fica até o final, porque em meio a tantas informações desencontradas, pessoas estão fazendo vídeos para colocar medo nas pessoas. E eu não quero isso, até mesmo por isso eu não trouxe no título, já para não causar esse medo, esse alarde. Porque nesse vídeo eu vou ter um detalhe aqui específico que pode fazer toda a diferença para o seu caso, para você não ser prejudicado, tá bem? Seria falta de educação da minha parte se eu não me apresentasse, muito embora eu não esteja aí com vocês. Eu sou o Osias Júnior, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário Vídeos Informativos. Se você ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, deixa o like, isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas e principalmente compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas que precisam de verdade dessa informação tenham acesso. Muitas pessoas estão perdendo orientação porque ficam recebendo orientações erradas e assim perdem os seus direitos. Meu compromisso aqui é tentar trazer para você a informação com base em dados oficiais para quem realmente precisa. Se você chegou até aqui, é porque você realmente tem interesse. Muitas pessoas já até saíram do vídeo, é dessas pessoas mesmo que eu quero me livrar. Vamos lá? Vamos começar. Quando você vai renovar a sua carteira de motorista, que é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, você passa por uma avaliação médica. Você concorda comigo? Isso é obrigatório para todo mundo que precisa manter a habilitação em dia. O médico do Detran, que é o Departamento de Trânsito lá do seu estado, examina se você ainda tem condições físicas e mentais de continuar dirigindo. Pensa comigo, essa avaliação, ela analisa coisas como coordenação do seu corpo, sua visão, sua capacidade de reagir, funcionamento dos membros e no final o médico assina o laudo dizendo que você está apto para quê? Para dirigir. Parece uma coisa simples e bem corriqueira, não é mesmo? Do dia a dia, todo mundo passa por isso. Você renova o documento, passa no exame e pronto, finite, acabou. O problema começa exatamente aqui. Quando o INSS concede um benefício por incapacidade, quando ele paga um benefício por incapacidade, ele está permitindo que você tenha uma limitação e, portanto, você consiga receber um benefício porque não consegue trabalhar devido a essa limitação. Então, que você não consegue trabalhar normalmente por causa de um problema de saúde e esse é o motivo pelo qual esse pagamento do INSS existe. Só que o INSS, ele realiza obrigatórias revisões periódicas, obrigatórias por lei, é o que o segurado costuma chamar de perícia, né? Que é uma consulta com o médico do próprio INSS para confirmar a incapacidade para o trabalho, se ela ainda existe. Então não é a doença pode até existir ainda, mas se a pessoa recuperou a condição para trabalhar,
Então essa análise, o INSS pode consultar o registro e documentos que existem sobre você em outros órgãos do governo. Essa onda começou lá no governo Bolsonaro, quando fizeram os cruzamentos de dados. Eles queriam até vender a Dataprev, ao absurdo, uma empresa do governo que tem todas as informações dos brasileiros e brasileiras. Seria, né, um prato cheio aí para os banqueiros. Mas a questão aqui é, lá durante aquela época, foi dado o alerta de que estariam interligando todas as bases de dados. E isso não aconteceu naquele momento. Foi acontecendo aos poucos. Vocês viram que no início do ano de 2026 o INSS ficou parado há algum tempo, para quem acompanha o canal sabe, justamente para isso, para atualizar essa tecnologia. Trocaram os computadores, mudaram as redes para tornar isso possível. E é exatamente nesse ponto que a atualização da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a carteira de motorista, pode criar uma situação muito delicada para quem recebe o benefício. O laudo do Detran diz que você está em boas condições físicas e mentais para dirigir um veículo. O INSS pode usar essa informação como argumento para questionar a sua incapacidade para o trabalho. A lógica que eles podem usar é a seguinte: se você é bem o suficiente para dirigir, talvez você esteja bem o suficiente para trabalhar. E é aqui que começa o problema. Se você chegou até aqui, eu quero explicar uma situação para vocês. Muitas pessoas estão sendo enganadas com vídeos que estão circulando nas redes sociais, no Facebook, YouTube, enfim, TikTok, Kawaii, falando que se você tirar a carteira de motorista, você perde o seu benefício do INSS. Isso não é verdade. Vamos entender juntos. Olha, o que chamou a atenção aqui nas redes sociais, que eu vejo recentemente, é o alerta muito sério, tá? Essa situação que pode levar o INSS a questionar se o benefício, né, o seu benefício, durante uma perícia ou durante uma revisão administrativa. Então, vocês estão vendo essa situação? Não vai ser uma coisa automática. Aqui eu preciso explicar para você que está me acompanhando agora uma coisa importantíssima para você não entrar em pânico, que é o que eu poderia ter feito se eu colocasse lá na capa, ó, carteira de motorista corta benefício do INSS. Eu não fiz isso. Justamente para você que realmente é interessado, chegue até aqui e já compartilhe esse vídeo para quem realmente precisa. O INSS, ele não corta o seu benefício de forma automática só porque você renovou a carteira de motorista, como vem dizendo, né, as publicações que você vê nas redes sociais. Isso não acontece assim de uma hora para outra. O que acontece é que o laudo do Detran pode ser usado como um argumento contra você durante uma análise. Pode ser citado o seu laudo numa perícia, por exemplo. Pode aparecer num processo da justiça, por exemplo. Durante anos e anos eu vi várias vezes isso acontecer. Por exemplo, a pessoa que foi negada no INSS entrou na justiça alegando alguma coisa. Só para ter uma ideia, eu nem entrar nesse assunto, eu vou deixar para um outro vídeo, mas eu vi alguns advogados do INSS utilizando fotos das redes sociais. Não vou falar mais nada. A sua incapacidade para o trabalho, ela é avaliada de acordo com a sua doença, com as suas especificações, né, as suas especificações específicas do seu caso, com o que o seu atestado médico e com o que o seu perito do INSS vai constar lá numa consulta. Não é um documento de trânsito que vai definir se você pode ou não trabalhar, tá? Mas o risco existe sim. E ignorar o risco pode custar muito caro para você que depende do seu pagamento do INSS. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma a entender, não está sendo aquele boom, aquele alarde, né, para dar medo, deixa aquele like, aquele joinha. Isso vai fortalecer o canal aqui e vai fazer com que essa informação chegue para quem realmente precisa. Chegue de mentiras que estão sendo compartilhadas nas redes sociais, tá? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade que é de graça. Já se inscreva agora, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização importante sobre INSS. Olha, tem uma situação ainda mais delicada dentro desse assunto que eu preciso trazer para você entender. Vamos lá. Se você tem carteira de motorista nas categorias C, D e E,
a situação pode ser ainda mais complicada. Essas categorias são as que permitem dirigir caminhões, ônibus, vans, transporte de passageiros. Na maioria das vezes, quem tem essas categorias tirou justamente para quê? Para poder trabalhar. Então, para ser um motorista profissional. E se você está recebendo um benefício do INSS dizendo que não consegue mais trabalhar, mas ao mesmo tempo tem uma habilitação profissional renovada e um laudo dizendo que você está apto para dirigir, isso pode gerar uma documentação muito difícil de explicar durante uma perícia médica. Isso não quer dizer que você vai perder o benefício, mas quer dizer que você precisa estar preparado para responder a esse tipo de questionamento. E para isso que você precisa de orientação. Não dá para enfrentar esse tipo de situação sozinho. Agora você deve estar perguntando, o que eu faço então? Fico sem renovar a minha carteira de motorista, minha CNH? E a resposta não é tão simples assim. Deixar a carteira de motorista também pode trazer problemas, especialmente se você ainda usa o veículo para alguma necessidade básica ou se outra pessoa da sua família depende da sua habilitação. O que os especialistas recomendam é que você, antes de qualquer coisa, converse com um profissional que entenda de INSS. Pode ser um advogado previdenciário que vai analisar o seu caso em questão, ver o tipo de benefício que você recebe, qual o seu problema de saúde e qual, é lógico, né, o benefício que você recebe para saber qual o tipo, né, de problema que vai te prejudicar. Olha, você pode consultar o seu médico, ele pode orientar melhor sobre o caminho a seguir. O que você não pode é ficar com medo e muito menos vergonha de questionar, tá? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que renova a carteira de motorista na categoria B, usada para carro, né, para você ir no médico, e uma pessoa que renova uma carteira de motorista na categoria D, que é o motorista de ônibus, né, a vida toda. O impacto do benefício é diferente para cada tipo de situação. O importante é que você saiba que esse risco existe e tome uma decisão muito informada, não uma decisão às cegas, com um vídeo que você assistiu na internet, né? Olha, os caminhões, né, no caso, são pessoas, os caminhoneiros, perdão, pessoas que dirigem um caminhão, são pessoas que têm uma carteira específica para o trabalho. Já uma pessoa que tem uma carteira de motorista comum é uma pessoa que precisa se deslocar até o médico, ir ao posto de saúde, levar alguém doente, então são coisas diferentes. Os caminhos para defender o seu benefício, eles existem. Se o INSS chegar a questionar a sua incapacidade para o trabalho por causa de um laudo do Detran, você pode apresentar os laudos do seu médico, os exames que comprovam o seu problema de saúde, os atestados. Você pode solicitar uma perícia novamente. Você pode, dentro do próprio INSS, e se precisar, até procurar a justiça, se for o caso. Muitas pessoas conseguem manter até conquistar os seus pagamentos dentro da justiça. Hoje, a justiça olha para o seu caso de uma forma completa. Ela olha para a pessoa e não para um único documento isolado, tá? Um advogado especializado sabe exatamente como montar a sua defesa se você chegar a perder o seu benefício. Então não se preocupe, você vai ter o direito de defesa, vai ter um tempo para isso, você tem o direito de comprovar a sua incapacidade para o trabalho e você não precisa aceitar uma decisão injusta em silêncio. Faz o seguinte, compartilhe esse vídeo lá no Facebook, no seu WhatsApp agora. Muitas pessoas estão perdendo direito simplesmente por falta de informação. E o compromisso do canal Drone Diário, vídeos informativos, é te orientar de forma correta, baseado em fontes oficiais, para você conhecer e defender seus direitos. Eu quero agradecer a todos que me acompanham todos esses anos. Somos mais de 1.200.000 inscritos e inscritas aqui nesse canal. Eu nem sempre vou poder estar aqui, que eu estou ali ajudando as pessoas. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Só que antes de eu sair, eu quero dizer uma coisa importantíssima para todo mundo que conhece o canal. Esse canal existe para você, é claro, saber sobre as novidades do governo, INSS, direitos, o que as leis dizem a respeito dos seus direitos. Eu não cobro nada por isso.
Eu não estou pedindo nada em troca. A única coisa que eu vou pedir para vocês é para compartilhar isso com as pessoas que estão sendo enganadas por aí, tá? Porque muita gente tá fora aí e infelizmente fica sem informação. Porque muita gente está prestes a cometer um erro por falta de informação. Vai renovar um documento sem saber que isso pode chamar a atenção do INSS, vai para uma perícia sem estar preparado realmente, vai perder um benefício que poderia ter sido mantido se você soubesse o que você acabou de entender agora nesse vídeo. Então você que já sabe, tem o poder de proteger o seu pagamento, mas também tem o poder de proteger alguém. Então manda esse vídeo para um familiar, um amigo, para uma pessoa que receba um benefício do INSS, que você sabe que dirige ou tem a carteira nacional de habilitação. Renovar a CNH agora pode cortar o seu benefício do INSS, se você tem uma profissão que depende desse benefício. Lembrando, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Uma pessoa recebia um amparo social do INSS, uma pessoa deficiente, não podia se locomover, e a pessoa teve a brilhante ideia de comprar uma moto, porque essa moto poderia deslocar ela de uma forma melhor. Ela foi lá e tirou a carteira de habilitação e não teve o seu benefício cortado. Só que o financiamento daquela moto, ou seja, a aquisição do bem, automaticamente cortou o seu benefício e ela não conseguiu mais, porque ela recebia um benefício para pessoa de baixa renda. Você não vai poder fazer um consórcio, você não vai poder distribuir dinheiro, ter renda, um benefício para pessoas de baixa renda, o amparo social, o BPC-Loas. Essa pessoa perdeu o benefício devido ao financiamento, não o fato de estar dirigindo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. A pessoa sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, teve metade do corpo paralisado e ela tira uma carteira de motorista, recebe aposentadoria por invalidez, tira uma carteira de motorista PCD e usa um carro adaptado. Outro exemplo, pessoa cadeirante, pessoa que é paraplégica, usa cadeira de rodas e tirou a carteira recebe a aposentadoria por invalidez e recebe o benefício do INSS e tirou a carteira de motorista PCD, adaptado o carro. Então são exemplos mostrando que tirar a carteira de motorista não corta o benefício do INSS. O que você precisa é de informação antes de tirar a carteira de motorista, se você recebe um pagamento do INSS. Então uma informação simples como essa pode evitar uma enorme perda aí na vida de uma pessoa. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.